Nível 1. Limbo. No primeiro nível do inferno, o ambiente não parece o do inferno tradicional. Neste nível, o inferno é semelhante à Terra, porém com uma diferença crucial. Não existe a morte, ou seja, você não pode morrer, e tudo permanece inalterado para sempre. O sofrimento aqui é saber que sua vida nunca mudará. Dante descreve o local como cheio de suspiros ao invés de gritos. No limbo vão bebês e pessoas que morreram não batizados e pessoas virtuosas que viveram antes de Cristo, como Sócrates e Platão. Algumas dessas almas foram levadas ao céu quando Jesus morreu na cruz e desceu ao limbo para resgatá-las. E entre essas almas estão algumas figuras do Antigo Testamento, como Adão, Noé e Moisés, e até Júlio César está no limbo. E apesar de Dante ter sido fã da Roma antiga, ele não pôde colocá-lo no céu por ter vivido antes de Cristo. Menos. Mas antes do limbo, encontramos um juiz da mitologia grega chamado Minos, que decide o destino das almas com base em suas ações. Diante de Minos, ninguém pode mentir, confessando assim a verdade dos seus atos. Nível 2. Luxúria. Esse nível é reservado para os pecadores que cederam ao desejo sexual. As almas aqui são castigadas, sendo arremessadas de um lado para outro por ventos furiosos e sem descanso, representando assim como foram dominados por suas paixões de vida. Entre as almas famosas nesse nível estão Dido, Paris e Cleópatra, que está aqui não só por seus desejos, mas também por ter sido inimiga da Roma. Nível 3. Gula. Neste nível, há uma tempestade constante de chuva, granizo e neve, e as pessoas são incessantemente atingidas por gelo. Cérbero, um cão de 3 cabeças da mitologia grega, corre por este nível, atacando e despedaçando os condenados. Como ninguém pode morrer, eles se regeneram e continuam sofrendo ao fim de estar mortos para evitar os ataques. O castigo reflete o pecado da gula, onde aqueles que comeram excessivamente em vida agora são devorados eternamente. Também aprendemos que no dia do juízo final, as almas serão reunidas aos seus respectivos corpos, o que intensificará ainda mais o sofrimento. Nível 4. Ganância. As almas aqui lutam constantemente, batendo-se com sacos gigantes de dinheiro. Dante nota que alguns dos lutadores são carecas e Virgílio, que é o guia de Dante, explica que metade dessas almas eram membros da igreja e a outra metade são pessoas que acumularam riqueza e agora lutam por algo sem valor, assim como fizeram em suas vidas. Seus rostos estão desfigurados pela batalha incessante, tornando impossível reconhecê-los. Nível 5. Ira. Esse nível é para os que foram dominados pela raiva e pela rudez. As pessoas aqui estão em um mar de lama tentando afundar umas às outras, enquanto algumas permanecem submersas, gritando e chorando. O rio Estige, também conhecido como Styx na mitologia grega, corre por este nível e Dante e Virgílio atravessam o rio ao bordo do barco de Flégias, rumo aos níveis inferiores. Durante a travessia, Dante avista uma luz vermelha que é a cidade de Dis, que se estende do 6º nível até ao 9º nível, cercado por muros fortificados e com fogo por toda parte. Ao chegarem aos portões da cidade, anjos caídos bloqueiam a entrada, afirmando que Dante não pode entrar por ainda estar vivo, mesmo com Virgílio explicando que estão em uma missão divina. Os anjos trancam os portões e as fúrias, que são criaturas cobertas de sangue e serpentes, tentam invocar Medusa para transformar Dante em pedra. No momento mais crítico, um anjo desce dos céus, abre os portões com um toque e os anjos caídos se escondem. Ele lembra que Dante e Virgílio estão cumprindo uma missão de Deus e que qualquer tentativa de bará-los traria sofrimento aos anjos caídos. Nível 6. Heresia. Nesse nível, os pecadores são atormentados constantemente. As pessoas que negaram os princípios da fé repousam em túmulos de pedra, sendo queimadas por chamas eternas. Os anjos caídos supervisionam o local, garantindo que o sofrimento seja mantido. Entre os condenados famosos que estão nesse nível, podemos encontrar o rei Frederico II, um antigo inimigo de Dante, envolvido em um conflito entre o Papa e o Imperador. Nível 7. Violência. Aqui encontramos o Círculo da Violência, que é dividido em 3 seções, cada uma dedicada a um tipo específico de violência, contra os outros, contra si mesmo e contra Deus. Na primeira seção, a violência contra os outros, há um rio de sangue fervente chamado Flegetonte. As almas daquelas que cometeram violência contra as outras pessoas passam a eternidade submersas nesse rio,
queimando incessantemente, e o local é vigiado por centauros, seres metade homem e metade cavalo, que garantem que as almas permaneçam submersas. Nessa seção encontramos Alexandre o Grande devido às inúmeras vidas que ele tirou em suas conquistas. Quanto maior a violência cometida, mais profunda a alma está no rio. Algumas estão completamente submersas, enquanto outras conseguem manter a cabeça fora para respirar. A segunda seção, a violência contra si mesmo, é um lugar escuro e sombrio, repleto de árvores mortas e monstros com metade do corpo de mulher e a outra metade do corpo de pássaros chamados de arpias, que voam pelos galhos. Passando por aqui, Dante ouve gritos, mas não vê ninguém. Sob orientação de Virgílio, ele quebra um galho de uma árvore e imediatamente sangue começa a escorrer enquanto a árvore grita de dor. Na verdade, as árvores são as almas daqueles que tiraram suas próprias vidas. Agora, por terem rejeitado seus próprios corpos, estão presos em corpos de madeira. Esses corpos de árvores produzem frutos que são extremamente dolorosos para eles mesmos, que são devorados pelas arpias, causando-lhes ainda mais dor. No dia do juízo final, seus corpos humanos aparecerão pendurados nas árvores, lembrando-os para sempre de suas ações. Na terceira seção, a violência contra Deus. Há uma vasta planície de areia ardente, onde fogo cai como chuva. As almas que cometeram blasfêmia são obrigadas a caminhar sob a areia escaldante enquanto são queimadas pelas chamas. Se alguma alma tentar descansar, é forçada a deitar-se na areia quente por 100 anos, intensificando seu sofrimento. Entre essas almas está Capaneus, um gigante que desafiou os deuses e foi morto por Zeus. Porém, mesmo sofrendo, ele zomba de sua própria dor para não conceder o prazer da vitória ao deus que o matou. Nível 8. Fraude. Esse nível é reservado para os fraudulentos e é dividido em 10 valas, chamadas bolgias, cada uma dedicada a um tipo específico de fraude. Na primeira bolgia estão os que traíram o amor, como um homem que vendeu sua própria irmã para alguém com desejos sexuais, e essas almas são forçadas a correr sem parar, enquanto demônios as chacoteiam se diminuírem o ritmo. Na segunda bolgia estão os mentirosos, aqueles que usaram palavras falsas para alcançar seus objetivos. Eles estão presos em um poço de excremento, brigando entre si e tentando afundar uns aos outros. Na terceira bolgia, encontramos aqueles que comercializaram coisas sagradas, como sacramentos e perdões. O chão aqui está em chamas e há buracos nos quais eles tentam se esconder das chamas de grandes proporções, mas seus pés continuam expostos e são constantemente queimados. Dante coloca aqui o Papa Nicolau III, acusando-o de ter iniciado a venda de perdões. A quarta bolgia é destinada aos feiticeiros e videntes. Eles são forçados a caminhar eternamente com a cabeça virada para trás, obrigando a olhar para o passado, já que em vida tentaram prever o futuro. Na quinta bolgia estão os corruptos, que usaram subornos para obter vantagens políticas. Esses pecadores estão imersos em um caldeirão de alcatrão fervente e demônios os empurram para dentro com varas de ferro para garantir que ficam submersos. A sexta bolgia abriga os hipócritas. Eles vestem mantos que por fora parecem de ouro, mas por dentro são pesadas e revestidas de chumbo. Essas almas devem caminhar para sempre carregando esse peso. Há também um homem chamado Caiafas, crucificado no chão, e todos os hipócritas são obrigados a pisar sobre ele com suas vestes pesadas. Na sétima bolgia estão os ladrões. Eles são perseguidos por serpentes e lagartos gigantes que os picam, transformando-os em cinzas. Pouco tempo depois, seus corpos se regeneram e o ciclo de dor começa novamente e se repete eternamente. Além disso, as serpentes chamaram suas mãos para trás, deixando-os indefesos. A oitava bolgia é onde estão os líderes e conselheiros corruptos, aqueles que levaram outros à morte. As almas aqui são cobertas por pequenas chamas que as queimam sem parar, parecendo vagalumes no escuro. Ulisses, o herói da mitologia grega, está entre eles, pois, segundo Dante, ele causou a morte de sua própria tripulação ao tentar explorar os limites do mundo. Na nona bolgia estão os causadores da discórdia. O cenário lembra um campo de batalha, com corpos mutilados espalhados por toda parte. Demônios rasgam essas almas repetidamente e as jogam de volta ao caos num mar de pura carnificina, onde elas continuam a sofrer eternamente, sendo misturadas com os corpos dilacerados de outros pecadores.
Por fim, na 10ª bolgia estão os mentirosos e falsificadores. O ambiente aqui é dominado por gritos de agonia e essas almas sofrem de doenças horríveis, com grandes escamas cobrindo seus corpos. Quando coçam as feridas, elas sangram, mas as escamas sempre voltam a crescer, reiniciando assim o sofrimento. Nível 9, traição. Sendo o mais profundo nível do inferno, é um lago congelado, dividido em 4 partes que representam diferentes tipos de traição, sendo traição contra a família, traição contra o país, traição contra os amigos e convidados e traição contra Deus. Aqui as almas ficam dos pés ao pescoço, presos no gelo do lago, com suas cabeças emergindo na superfície, e quando eles choram de dor, suas lágrimas são congeladas instantaneamente. No centro desse lago gelado está o próprio coração do inferno. Dante encontra Frei Alberico, uma pessoa que ele conhecia em vida, e fica surpreso, já que Alberico ainda estava vivo. Então Alberico explica que, ao cometer um pecado terrível, sua alma vai direto para o inferno, enquanto seu corpo permanece na terra, controlado por um demônio. Ele revela que havia traído seu amigo, convidado-o para sua casa e depois o assassinado. E à medida que Dante e Virgílio se aproximam do centro do lago, Dante começa a sentir um vento congelante. Virgílio explica que o vento e todo aquele frio é causado pelo bater das asas de Lúcifer, o senhor do inferno. Ao chegar mais perto, Dante avista Lúcifer, descrito como um ser colossal com 3 rostos. O rosto da direita é de uma cor escura, quase negra. O do meio é vermelho vivo como o sangue, e da esquerda brilha com um tom amarelo ardente. De cada rosto escorrem lágrimas de sangue que formam um rio que descem por seu corpo. No poço congelado estão 4 almas. A primeira é o Lúcifer. As outras 3 são traidores históricos, que estão sendo punidos por suas ações. Nos rostos laterais de Lúcifer estão Bruto e Cássio, os senadores romanos que traíram Júlio César. Eles são mastigados continuamente pelas bocas de Lúcifer e dilacerados por suas garras. No rosto do meio, que recebe o castigo mais terrível, está Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. Judas sofre a punição mais brutal. Sua pele foi arrancada, expondo sua espinha e ossos, enquanto ele é mastigado de maneira tão selvagem por Lúcifer que parece estar condenado a uma tortura infinita. Lúcifer está preso no centro da Terra porque quando foi expulso do céu, ele caiu com tamanha força que a Terra se abriu, criando um enorme abismo onde ele permanece até hoje. Inscreva-se para mais vídeos como esse.